Olá, povo abençoado do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Vamos refletir mais uma vez na palavra de Deus? Vamos ver o que Deus quer nos falar através dessa mensagem? No livro de Provérbios, capítulo 22, capítulo 10, versículo 22, está escrito: A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. É uma passagem assim, um versículo meio que temos que estudar, aprofundar mais um pouquinho para entender melhor, né? A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Então aqui está dizendo que as riquezas, né, que Deus nos proporciona, materiais, é bom. Só que tem uma passagem bíblica que diz que dificilmente um rico entrará nos reinos dos céus. Se você tem alguma dúvida sobre isso, a gente pode fazer um estudo bíblico sobre, tá bom? Então, a gente fica em... Como assim? O Senhor pode enriquecer, mas ele diz que ser rico é meio perigoso. Mas tem uma diferença, queridos. As riquezas que Deus nos proporciona, né? Porque tem pessoas ricas, né, que servem ao Senhor, que são, né, fiéis ao Senhor através dos seus dívidos, das suas ofertas, reconhecem que tudo vem do Senhor, usam com sabedoria, né, os bens que o Senhor o abençoa, né? Tem pessoas financeiramente muito bem, né? Mas também tem as pessoas que dão mais valor, né, material, aos bens materiais. E muitas das vezes esquecem de onde vêm esses bens. E muito bem de reconhecer, né, de quem é dono de tudo. E aí é onde está o perigo. Por isso que Deus disse na sua santa palavra que era difícil, era mais fácil, né, um camelo entrar no buraco de uma agulha. Meu Deus, como a gente sabe que o buraco de uma agulha para colocar uma linha é um sacrifício, imagina um camelo, é uma comparação, né? Bem, para a gente refletir. Era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque muitas das vezes, muitos que são ricos, eles focam mais nos seus bens materiais, estão ali preocupados dia e noite com suas coisas, com seus afazeres, com seu dinheiro, onde colocar, como colocar, no que vai investir, isso que vai fazer, o que está entrando e o que está saindo, e leva a vida nisso. E muitas das vezes esquecem de se voltar para Deus e ter seus momentos com Deus em gratidão, em reconhecer que Deus é o dono de tudo que ele tem, foi Deus que o abençoou para ter tudo aquilo, e muito menos para dizimar, para ofertar ao Senhor, né? Ter ali um momento de adoração, de gratidão ao Senhor através das bênçãos do Senhor. Então, queridos, essa é a diferença, né? Mas Deus pode sim e quer nos abençoar abundantemente, né? Através dos nossos bens materiais também. Vamos para a reflexão. No meio tem como título o perigo na prosperidade. No meio da prosperidade ronda o perigo. Ao longo dos séculos, riquezas e honra sempre vieram acompanhadas de perigo para a humildade e espiritualidade. Olha o que eu acabei de falar. Não é o copo vazio que se torna difícil de ser transportado, é o copo cheio que precisa ser cuidadosamente equilibrado para ser conduzido. A aflição, a adversidade pode causar tristeza, mas é a prosperidade que representa maior perigo para a vida espiritual. O que eu falei com vocês agora, né? Que muitas das vezes a nossa espiritualidade, quando temos muito com que se ocupar, né, passa a nos, na verdade, se afastar de Deus e focar só na preocupação que temos, naquilo que temos para cuidar, para fazer, para isso e para aquilo. O tempo passa e a gente chega a nem buscar, né, a reconhecer, na verdade, de onde veio todas aquelas bênçãos, né, e se torna aí, na verdade, maldição, né, para a vida espiritual da pessoa. Deixa eu ver aqui onde eu parei, queridos. A menos que o ser humano esteja em constante submissão à vontade de Deus.
a menos que seja santificado pela verdade. A prosperidade fará que ressurja a inclinação natural para a presunção. Sempre que a ambição e o orgulho são tolerados, a vida é maculada, pois o orgulho, não sentindo necessidade, fecha o coração para as bênçãos infinitas do céu. Aquele que traz da glorificação de si mesmo seu objetivo estará destituído da graça de Deus, por cuja eficiência as verdadeiras riquezas e as mais satisfatórias alegrias são conquistadas. Mas o que tudo entrega e tudo faz por Cristo, conhecerá o cumprimento da promessa. Como está escrito em Provérbios 10, 22, que a gente acabou de ler. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Com o gentil toque da graça, o Salvador expulsa da alma a inquieta e não santificada ambição, mudando a hostilidade em amor e incredulidade em confiança. Quando ele se dirige à pessoa dizendo siga-me, que está em Mateus 9, versículo 9, o encanto do mundo é quebrado. Ao som de sua voz, o espírito de avareza e ambição sai do coração e o indivíduo fica livre para segui-lo. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, está escrito: o Senhor empobrece alguns, enriquece outros, humilha e também exalta. E agora, queridos, como entender essa passagem bíblica, não é? Como entender que Deus enriquece uns e empobrece outros? Né? Mas essa mensagem, queridos, é para nos trazer a reflexão que o favor divino, as bênçãos divinas, é a fonte da verdadeira abundância, que é desfrutada por paz, satisfação e sem consequência destrutiva, usado com sabedoria. Foi o que eu falei no início, né? Muitas das vezes Deus abençoa, mas também Deus, né? Aqui como diz, Deus empobrece, mas também Deus humilha. Deixa eu ler aqui. O Senhor empobrece a alguns e enriquece a outros. Será que nós estamos mesmo reconhecendo a grandeza do Senhor na nossa vida financeira? Nas bênçãos tantas que temos? Sábado passado eu preguei, né? Preguei na igreja, né? Então passei a reflexão, a pregação, né? A mensagem da pregação. E o que eu preguei foi sobre qual é a maior riqueza que temos. Qual é a maior riqueza que temos? Muitas das vezes as pessoas pensam que a maior riqueza é ter carros, barcos, ter uma casa gigante na praia, ter uma vida assim financeira, né, de se esbanjar. Mas, na verdade, queridos, a bênção maior que nós temos recebido do nosso Deus é a nossa vida espiritual, né? É a nossa vida espiritual, a herança eterna. Então, se eu tenho uma vida espiritual, né, com o meu Deus, eu tenho a maior riqueza do mundo. Não seria eu ter um carro bom, não seria eu ter uma casa daquelas, não seria eu ter uma empresa gigante, cheia de funcionários, e todo final de semana eu poder passear para onde eu quisesse com a minha família, cheia de dinheiro, enquanto eu poderia estar na humildade, com o meu momento espiritual com meu Deus, com a minha família todos os dias, desfrutando e cada vez mais fortalecendo a esperança da eternidade em minha vida. Porque eu tenho uma coroa, queridos, a receber. Você tem uma coroa, você tem uma herança eterna em suas mãos. Mas nós precisamos cuidar dessa herança. Até eu refletir sobre o filho pródigo, que ele nem recebeu, ele pediu antes do tempo a herança que ele tinha do pai. E o pai foi lá e deu, né, com todo amor, com todo carinho, né, sabendo que não era o certo, mas o filho estava ali na ganância, querendo aquela herança que não era nem tempo de receber. E ele foi lá, destruiu tudo, desperdiçou toda essa herança, toda aquela bênção, né, que um dia ele poderia usar com sabedoria e desfrutar melhor com a família.
E o que aconteceu? Ele gastou tudo, ficou na pior e retornou. E o seu pai, assim, com todo amor e carinho, demonstrando o amor divino, abraçou de volta e recebeu aquele filho e o perdoou. Então, queridos, nós não podemos fazer como o filho pródigo. Nós temos uma herança em mãos, perdão, para cuidar. Nós temos uma coroa em mãos para colocar em nossa cabeça, nas mãos de Jesus, quando ele voltar. Então, queridos, a nossa maior riqueza não é o que temos aqui de bens materiais. Não sei se você que está assistindo esse vídeo, você tem uma vida financeira ótima. Não sei se você é rico ou rica, ou se você tem uma vida financeira mais humilde, aquele que recebe o pão todos os dias para sua família. Ou se você tem aquela que se esbanja todo final de semana, todos os dias você pode ir e vir para onde quiser, gastar o tanto que quiser. Mas seja você humilde financeiramente ou rico financeiramente. Tenha certeza que você tem uma herança eterna para cuidar. Que Deus já te deu a herança, a maior riqueza desse mundo, que é a eternidade. E precisamos aqui cuidar através da nossa vida espiritual, reconhecendo que temos um Deus poderosíssimo, que temos um Deus que toma providência na nossa necessidade, né? E que venhamos reconhecer o Deus Todo-Poderoso que temos, né? E através de todas as suas bênçãos, né? Cuidar da nossa herança, da nossa maior riqueza, que é a eternidade. Amém? Deus seja louvado por sua vida. E outra coisa, eu já falei aqui algumas vezes, você que tiver dúvida de alguma coisa da palavra de Deus, a gente dá estudo bíblico, tá bom? Então a gente pode parar 20 minutinhos, ou na sua casa, dependendo onde seja, ou através do celular também online, a gente pode fazer o estudo bíblico. Eu tenho dúvida sobre esse negócio de dízimo, de oferta, e como assim, não sei o quê, eu tenho dúvida disso, e porque, seja qual for o seu porquê, nós podemos esclarecer juntos através da palavra de Deus. Tá bom? Então, Deus seja louvado por sua vida, um grande abraço e até breve em nome de Jesus. Qualquer dúvida, estamos por cá, tá?